Boa noite, povo de Deus, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá em poder entrar aí na tua casa. E eu já quero dar a abertura do culto desta noite, fazendo um comentário sobre o livro de Daniel, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Meus queridos irmãos e irmãs, há situações na nossa vida que parecem que é o fim. Qual é a esperança que se tem para alguém que é lançado dentro de uma fornalha ardente, fogo intenso? É o fim. E eu quero falar isso com você nessa noite. Para Deus não existe o fim, tudo é sempre um começo. Quando a gente começa a entender que Deus trabalha com o impossível, estes homens, eles entregaram a vida deles nas mãos de Deus, e ali, como não tinha saída, o que eles fizeram? Tiveram que submeter ao problema. Só que antes de se submeter ao problema, eles se submeteram a Deus. Então escuta o que eu vou te falar em nome do Senhor, não é o fim, hein? Ei, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, Deus me manda te falar, não é o fim. Se submeta a Deus, entrega o teu caminho a Ele, deleita-te nele, deixa Ele conduzir. Ei, e vai ter um momento que parece que Deus esqueceu da gente. Então o que resta agora é simplesmente esperar o fim chegar. Foi o que eles fizeram. E quando eles caíram dentro da fornalha ardente, o milagre de Deus se revelou. Então escute o que Deus me manda te falar. Tem muito milagre para se revelar na sua vida. Não desanime, viu? Não se desespere, viu? Presta bem atenção nisso. Naquele momento ninguém podia ajudá-los, mas Deus estava no controle. Quando Deus permite que nós venhamos a chegar até o fim daquele processo, tenha certeza que Deus tem um prêmio para cada um de nós. Deus me manda te falar isso. E eu quero te convidar a convidar outras pessoas para assistir o culto dessa noite. Eu estou orando ao Senhor para alcançar um patamar de pessoas, um número de pessoas. E eu tenho orado pedindo que Deus desperte no teu coração um desejo. Talvez você pense assim: mas eu vou passar o link para alguém, eu vou orientar a entrar pelo YouTube, e as pessoas não vão saber, não vão conseguir. Irmão, se você está assistindo, outras pessoas assistem também. Se eu estou falando para você, eu sei que eu posso chegar a milhares de outras pessoas através da sua vida. Amém? Então agora mande para 5, 6, 10 pessoas. E pode crer, ainda fala para ela, passe para outras pessoas também. Por quê, querido? Já que Deus está nos dando a palavra, Deus quer alcançar milhares, milhões de pessoas, e Ele vai alcançar. Se saiu da minha boca, chegou até você, que você possa ser boca de Deus também. Senhor, é uma honra, Pai, poder mais uma vez estar aqui na vossa presença. E eu sei, Pai glorioso, que o Senhor já preparou, Pai, as pessoas, Pai glorioso, certas para assistir esse culto. Pessoas que o inimigo tem procurado com mentiras, Pai amado, dizer que o Senhor não está presente. Mas nós sabemos, meu Deus, que o Senhor está aí com o meu irmão, com a minha irmã. E você está assistindo esse culto porque Deus permitiu, não tem como o demônio impedir. Esse culto tinha que chegar até o conhecimento, através da sua vida vai chegar até outras pessoas. E eu, se pensar que as pessoas não vão me ouvir, talvez eu ficasse até um pouco mais tímido para ministrar. Mas não, eu sei que o Espírito de Deus está fazendo uma obra nessa noite. Irmã, acredita no Deus que restaura o teu sonho. Essa batalha que veio sobre a família, não é verdade? Os casais agora estão passando um processo de separação, de discussão, de brigas. Crê no Deus que restaura, que restitui o que parecia impossível. Homem de Deus, você é o chefe do teu lar, é você que comanda a tua casa, viu? Olha para mim agora, você é o cabeça do teu lar. Creia você no sobrenatural de Deus, que Deus vai te honrar sim. Mulher, olha o que Deus me manda te falar. Você é a coluna do teu lar. Você é a estrutura do teu lar. Apenas fique na presença de Deus, que Deus sabe muito bem o que fazer na tua vida. Você que está enfermo, você acredita que hoje, nessa noite, vai ser a sua noite de cura, a sua noite de libertação, a sua noite de milagre? Irmã, entrega o teu filho na mão de Deus, confia nele, deixa que Deus opere o sobrenatural. Mas não desanima dele, não entrega, viu? Entrega a tua filha na mão de Deus, não desanime dela. Continue orando e crendo no sobrenatural. Você que está enfermo, começa a profetizar: hoje o meu milagre vai chegar. É uma noite de milagre, é um culto de avivamento, é um culto de renovação. Escuta, no momento em que o culto abriu, o Senhor já está falando:
Acredite, e depois que o culto terminar, o Senhor vai continuar falando. Hoje pela manhã Deus já tem falado com você. Tem ou não tem? Desde de manhã, tá ou não tá? À noite, até dormindo, o Espírito Santo fala conosco. Nesta noite, tome posse, tome posse. Repreendo agora todo o espírito opositor, ordenando no reino espiritual. Satanás, mentiroso, cai por terra, sai agora. Eu coloco na presença de Deus e oro em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as pessoas que neste momento estão precisando de um milagre. Irmão, irmã, você que pediu uma oração, eu estou orando por todos. Depois eu vou citar o nome de alguns no transcorrer do culto. Mas nessa noite, meu Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas que estão presas agora, Pai, a esse laço espiritual das trevas. E eu ordeno no reino espiritual, pela fé, vai tomando posse, vai caindo por terra todo espírito de enfermidade, vai caindo por terra todo mal. Você que estava desempregado, receba pela fé agora uma porta aberta de emprego. Deus me manda te falar. Você precisou fechar sua empresa fechou e você está fora. Creia no sobrenatural de Deus. Creia no sobrenatural de Deus. Ainda esse mês vai acontecer milagres. Ainda esse mês tem o sobrenatural de Deus, porque Deus está presente nessa causa. Tome posse e diga amém. Eu peço que aí na tua casa, igreja, irmão, irmã, que você aplauda ao Senhor, dando glórias ao nome dEle, amém? Glórias a Deus. E já passo para Aline, Marquinhos. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Aleluia, boa noite, igreja. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí com você, assistindo o culto aí do seu lado. Amém. O Senhor colocou uma palavra no meu coração antes de eu vir para o culto, que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, para Deus nada é impossível. Deus, Ele abre caminhos. Deus coloca luz aonde há trevas. Aleluia. Deus, Ele faz o impossível. Ele realiza sonhos. Ele realiza o desejo do seu coração. Ele restitui família. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Levante suas mãos e vamos adorar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que merece toda adoração. Amém? Porque para Deus não há impossível. Não se esqueça disso. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu é a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu é a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Olha o que você declarou. Olha o que Deus é na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Esse é quem tu és. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glorifique ao nome dEle. Aleluia. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele fala: pede para o meu povo me adorar. Não importa porque as igrejas estão fechadas, mas pede para o meu povo me adorar, para Ele continuar me adorando. Há muitas pessoas que parou de adorar o nosso Deus. Há muitas pessoas que parou. E você que não parou, você vai chamar essa pessoa e vai falar: vamos adorar o nosso Deus junto comigo. Vamos adorar esse Deus junto comigo. É um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. É assim que Deus quer que nós ficamos. Aleluia. Ajude seu irmão, fale do amor de Deus, relembre o que Ele fez na sua vida. Aleluia. Eu te adorarei, Senhor, com todo o meu amor, todos os dias, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer na minha vida. E eu te adorarei. Eu te adorarei. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, de poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Pelo Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei.
por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, eu te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Aleluia. Aleluia. Convido você a levantar as suas mãos aí na tua casa agora e comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu te adorarei. Às vezes nós pensamos na palavra adorar no sentido de estarmos dentro de uma igreja e ali, aproveitando o momento que a banda louva, nós acompanharmos. Adorar a Deus, igreja, é engrandecer a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Sabe aquele momento que está o aperto, a dúvida, o medo, Glória a Deus. às vezes a falta de dinheiro, falta de saúde, o casamento balançando. Sabe aquele momento que nós começamos a adorar ao Senhor? Por tudo que Tu és, eu te adorarei. E também eu posso dizer, Senhor, por tudo que Tu fazes, eu te adorarei. Eu te louvarei, eu engrandecerei o Teu nome, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja vacas, que nos currais não haja vacas. Todavia eu te adorarei, eu me alegrarei em Ti, Pai. Mesmo, Pai, que o médico diga que não tem cura, mesmo, Pai glorioso, que a empresa diga que não tem vaga, mesmo, Pai glorioso, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu quero, pela fé, que você tome posse do hino e acredite no Deus que faz com que uma situação completamente contrária, oposta a nós, possa ser o melhor momento da nossa vida pela virada que Deus vai trazer. O pastor que está pregando para você nessa noite, igreja, houve um momento que foi desenganado pela medicina e teria que amputar as pernas. Houve um momento que foi desenganado pela medicina e dito que a mente não voltaria mais ao normal, porque já estava com várias crises. Sabe o Deus vivo que nos tira de uma psiquiatria? Um homem que andava pela rua e a mente desaparecia, um dependente químico, que muitas vezes não sabia o que tinha feito. Viaturas policiais levando. E o Senhor, Ele faz uma obra no meio de uma tempestade como essa. Te adorarei, Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a levantar a tua mão. Essa história que hoje pode parecer o momento mais triste da sua vida, vai ser o seu testemunho que vai edificar muitas vidas, minha irmã. Comece a falar para Deus nessa noite: te adorarei, Senhor. O demônio quer falar para nós: reclame dele, murmure contra ele, saia da igreja, desanime, não ore mais. Não é verdade, irmã? Não é verdade, irmão? O demônio não fica falando na nossa mente. Talvez você pense que está pensando, mas é o demônio que diz: sai da igreja, você não está mudando nada na tua vida, então muda de igreja. É, não é? Muda de religião, é ou não é? O demônio não começa a dizer: olha, você não estava servindo a Deus, por que aconteceu isso ou aquilo? E é nesse momento que você, pela fé, aí agora, começa a dizer: eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou voltar atrás, eu não vou sair da posição que Deus me colocou. E começa a dizer: te adorarei, Senhor.
Mais uma vez. Talvez hoje você teve uma notícia tão desagradável. Não é verdade? A gente não quer falar isso, mas pode ter acontecido? Pode. Sabe o momento que ao invés de você falar, e agora? Como é que vai ser? Meu Deus, eu não esperava. Não. Senhor, mais uma vez. Eu vou pedir por gentileza que a Aline, mais uma vez, louve esse refrão, por favor. Eu vou pedir que você agora, pela fé, ninguém vai me calar. Coloca a mão sobre a enfermidade. Está em meu Começa a falar. Te adorarei. Te adorarei, Senhor. Ainda que essa enfermidade vai cair por terra. Talvez você perdeu o emprego hoje, recebeu a notícia hoje. Começa a falar, Senhor, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Talvez um filho foi embora, o marido foi embora, a esposa foi embora. Começa a falar para Deus, Senhor, eu te adorarei. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Mais uma vez, aqui, igreja, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Vai bem dizendo aí na tua casa, vai aplaudindo, vai glorificando. O que o demônio quer que a gente faça? Que a gente se rebele, que a gente se revolte, que a gente fique chateado, que a gente pense que nunca mais vai ter de volta o que o dia já foi. E Deus me manda te falar, crê somente que você vai ver a glória de Deus. Amém? E eu quero pedir que mais uma vez comigo você aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe, meus lindos. Muito obrigado, viu? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos pela fé ultrapassando um dos momentos mais difíceis da igreja contemporânea na terra. O que está acontecendo agora é batalha espiritual. É batalha espiritual. Dentro dessa luta tem uma outra luta. Muitos casais cristãos se separando, caindo, perdendo, não aguentando, a estrutura não está aguentando. Muitas pessoas com crises emocionais. Irmãos, o que parece um período de 15 dias, 20 dias, por exemplo, um mês, e a igreja não estando atuando, muitos cristãos simplesmente saíram das igrejas. Muitos cristãos e alguns líderes nunca mais vão voltar para as igrejas. Talvez você diga, pastor, não diga uma coisa dessa, Deus falou comigo, eu estou dizendo para você. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Irmão, ore pela tua família. Se firme no ministério onde Deus te colocou. Viu? No meio dessa pandemia, irmão, ajude o pastor da sua igreja. Ajude os líderes da sua igreja a manter a igreja de pé. Não saia da sua igreja na pandemia. Algumas denominações vão voltar, e eu vou profetizar que vai ser nessa e na sua. Amém? Vai ser nessa e em todas as outras. Vai voltar muito mais forte do que estava. Um povo muito mais sensível do que estava. Eu estou conversando com os meus líderes sobre temperamento e comportamento. Deus quer de nós um temperamento dócil ao Espírito Santo. E um comportamento, igreja, que seja admirável por todos que estão ao nosso redor. Então agora, durante essa batalha, irmãos, fica na posição que Deus te colocou de guerreiro e de guerreira do Senhor. Estamos ouvindo dizer que sexta-feira o governo assina um decreto para que segunda-feira as igrejas retomem. Por enquanto é uma notícia que está veiculando por aí. Mas eu vou pedir que você levante clamor, que você ore. E outra coisa, igreja tem que se reinventar. Quem não fazia culto online, estudo online, está aprendendo a fazer. Quem não usava rede social, está aprendendo a usar. Agora olha para mim, quem não ganhava alma, agora vai ganhar. Sabe quando a gente volta diferente? Quem não louvava, agora vai louvar. E estou falando de músicos. Músicos que cantavam e não adoravam, vão passar a adorar. E eu creio, pregador que talvez estava inibido para pregar, vai pregar com mais ousadia. Você está entendendo? A igreja tem que retornar tão renovada, tão fortalecida, porque essas batalhas não podem trazer de volta uma igreja acomodada. Há pessoas que estavam esperando, eu vou esperar passar para eu voltar para a igreja. Não,
Você é igreja, agora você é igreja, agora, entendeu? Não é para esperar a igreja voltar, para você vir participar de culto, agora você faz o culto. Essas últimas semanas eu tive a oportunidade de fazer cultos durante a semana, em lares, igreja para 2 pessoas, faço, você entendeu? E da mesma maneira, você faça o culto, não pense, eu vou convidar o pastor, não, você vai dizer o seguinte, eu vou fazer, você vai ver que os seus vizinhos vão te convidar, e onde você for, comece a dizer, te adorarei, Senhor, amém? Vou pedir que você abra a sua Bíblia, no livro de Malaquias, irmãos, eu sou muito apegado nos textos tradicionais, porque são os textos que na minha história, vou mudar, Provérbios, também é tradicional, 3:9, eu vou pedir que você leia o texto comigo, são textos, igreja, que fazem parte da minha formação evangélica, honra, 3:9, honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de toda a sua renda, e se encherão os teus celeiros, vê se está escrito isso na sua Bíblia, abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, seja dizimista, seja ofertante, seja um colaborador. Colaborador aqui na nossa igreja, são pessoas que nos ajudam todo mês, com R$ 29,90, é um documento que você pega com o nosso diaconato, pega com a pastora Alexandre, pega comigo, mas igreja, nos ajude nesse momento e nos outros também. Você pode ser um dizimista, o dizimista é uma pessoa que Deus toca, e em gratidão, em agradecimento, Ele devolve a semente para a terra. A semente, igreja, é a menor parte do fruto, nesse sentido, tá? É a menor parte de um fruto. Então você pega o fruto e a semente você retira, porque é dela que a terra vai trazer, de uma semente, igreja, infinitamente mais. Isso é dízimo. A cada 10, separe 1, isso é dízimo, entendeu? E é proporcional. A cada 20, separe 2. Aí na tua casa agora, você vai ver que na tua mente, o Espírito Santo fala um valor. Fala ou não fala? Fala ou não fala, igreja? Ele fala. E é interessante que quando você está aberto para ouvir, tem hora que você fala, mas meu Deus, Deus sabe o que Ele está falando agora. Eu sei que Deus falou no teu coração. Eu sei que Deus falou no teu coração. O que você vai fazer? Você vai ver que aqui, tem o número da nossa conta, a chave Pix, que é o telefone, que é um telefone, você está vendo? QR Code. Irmãos, ajude a igreja, ajude a igreja. E eu quero fazer uma oração por pastores que agora não estão conseguindo pagar o aluguel dos seus imóveis, por pastores que estão em desespero. Eu vou pedir que você ore comigo, sentindo meu coração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor nesta noite, Pai, por cada pessoa que está colaborando, cooperando conosco, meu Deus. Mas também oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor visite cada lar, Pai glorioso, abençoando cada lar em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas, meu Deus maravilhoso, que estão agora, Pai, passando um momento delicado, mas a fidelidade ao Senhor é tão maior, que eles estão, Pai glorioso, participando. E oramos pelos pastores, pastoras, líderes de igreja, que agora, Pai glorioso, tem uma série de compromissos a resolver, e não estão conseguindo, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite cada igreja, cada pastor, Pai, cada membro, Pai glorioso. Muitas vezes o membro até quer, Pai glorioso, mas vai tirar da boca dos filhos, não. E nós pedimos, Pai, o sobrenatural. Que a igreja diga amém, glórias a Deus. E retornando os cultos, igreja, eu vou pedir que você nos ajude com uma cesta básica, com 1 quilo de alimento, porque o número de famílias que estão passando necessidade é muito grande, e nós, graças a Deus, sempre temos atendido pessoas. Se você está podendo fazer uma compra, igreja, logo glória a Deus por isso, separe alguns mantimentos, ou até mesmo compre uma cesta para alguém. Com R$80 você consegue comprar uma cesta. Eu estou vendo agora um grupo que é um valor bem menor a cesta básica,
Eu vou fazer uma arrecadação com algumas pessoas para a gente levar. E se você quiser, pode ir com a gente também. Pode ir com o grupo que vai levar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Eu vou pedir para os técnicos deixarem um tempinho maior os dados da conta. Amém? Deixa por gentileza os indicadores aqui, por favor. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero já pedir que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. Hoje é um culto que fala sobre avivamento. Avivamento espiritual. Avivamento espiritual. E eu vou trazer um texto que para muitos pode ser um texto muito diferente do que se fala normalmente de avivamento, igreja. Mas avivamento é o modo que Deus colocou no meu coração, amém? E eu vou pedir que você abra sua Bíblia. Mas antes, ainda de pé, aí na tua casa, fique de pé. Eu quero fazer uma oração pelo pastor Odair. Eu quero fazer uma oração pela nossa querida irmã Laura. Ela é a avó da nossa irmã Fabiana. Uma oração pela irmã do nosso querido irmão Éder. Pela Ariana, pela irmã Toninha. Pela nossa querida irmã, mãe da Priscila, avó da Ive. Também queremos fazer uma oração. Pai querido, o Senhor está vendo agora, meu Deus, o que está acontecendo na vida de cada uma dessas famílias. E eu quero orar, pedindo que o Senhor abençoe. Oro pelo Everton, pela Camila, pela Renata, pela família deles, Pai. Oro, Pai glorioso, nesta noite, meu Deus, pela irmã Vânia, pelo meu querido irmão Eloy. Oro, Pai glorioso, com a igreja, por todas as pessoas que estão nas UTIs, nos hospitais. Oro por todos que estão em situação de desemprego agora. E eu acredito no poder de Deus, do Deus vivo. Oro, Pai glorioso, por todas as pessoas que estão com medo de sair de casa. E oro, Pai glorioso, eu não vou citar o nome, mas eu oro por todos os casais que estão passando esse momento difícil. Irmão, irmã, eu não vou citar o seu nome por uma questão ética, mas você que está passando uma luta no teu casamento, é de você que eu estou falando. Eu estou orando com você, eu estou orando por você, amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. E vou pedir que você acompanhe comigo agora. Vou procurar me manter dentro do meu horário, mas eu preciso que você agora fique no teu lugar, não saia daí, ouça a pregação até o final, em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza que vai haver revelação, que vai haver mistério de Deus. Diga amém, por favor. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 6:1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Marque bem isso, por 7 anos. O texto continua. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por quê? Subiam com os seus gados, tendas, vinham como gafanhotos. Marque bem isso também. Vinham como gafanhotos. E tinha tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Pai querido e santo, meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, a sabedoria, a inteligência, a revelação, em nome do Senhor Jesus. Que toda a igreja diga amém. Aí no teu lar, pode se sentar, amém, se posicione. Queridos irmãos e queridas irmãs, olha bem para mim agora. Você consegue explicar o momento que nós estamos passando agora por um prisma espiritual, sem achismo, mas de verdade, falando o que Deus está fazendo nesse momento de pandemia mundial? O que Deus está fazendo? O texto aqui, irmãos, ele está citando o momento que politicamente era uma invasão de um país
por 3 países diferentes, mais ou menos. E esses vinham, igreja, e saqueavam tudo aquilo que aquela nação produzia. De modo que no transcorrer desses 7 anos, 7 anos porque Deus interrompeu, tá? Chegou o momento que o povo, ao invés de atribuir com naturalidade o que acontecia, o povo começou a espiritualizar. Olha para mim, olha para mim. O povo, pouco antes, havia se afastado do temor da presença de Deus. Foi chegando um momento que o próprio Deus começou a ser visto como algo natural entre o povo. Olha o que eu vou te falar agora. Alguns podem se ofender. Muitos cristãos vêm naturalizando o poder de Deus. É como se Deus fosse agora uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Dia de culto, hoje eu não vou, porque Deus vai falar, não, mas outro dia eu vou. Olha, você imagina uma pessoa não querer ouvir Deus. Não, eu vou só no domingo. Ah, mas Deus vai falar na terça, vai falar na... Não, outro dia eu vou. Naturalizando o poder de Deus. Porque quem dá valor, irmão, quem já passou necessidade, quem como eu foi criado desde pequeno, teve uma época, meus pais nunca nos deixaram faltar nada, sempre lutaram muito, mas meus pais nos ensinavam o seguinte: quando tinha uma mistura, a mistura, se você quisesse comer uma segunda vez, você guardava, entendeu? Você sabia a parte sua do frango, porque dependendo do tamanho da família, tinha que ter esse cuidado. Então a gente dava um valor muito grande para a mistura, para a comida. Isso veio no coração da gente de um modo que mesmo depois que a gente já tem em abundância, a gente continua dando valor à comida, entendeu? Não desperdiça, é ou não é? Então olhe bem, irmão, quem já passou por falta, ou por pouco, sabe muito bem dar valor. O povo de Israel, naquele momento, não estava dando devido valor a Deus. E olha o que eu falo para a igreja agora. Muitas pessoas acham que vão para a glória. Ah, quando eu morrer eu vou para o céu. Qualquer um, você pode perguntar para qualquer pessoa, dificilmente você vai ver alguém falando, ah, eu vou morrer e vou para o inferno. Não, todo mundo fala que vai para o céu, inclusive os crentes. Mas igreja, Deus nos ensina, estou falando de avivamento, Deus nos ensina que Ele pode vir a qualquer momento. E a igreja do Senhor na terra, ela tem que estar acesa, ela tem que estar bem, você entendeu? Há pessoas que estão de mal, de outro crente, sem entender que isso é um espírito maligno que está tomando posse. Há pessoas que estão em contenda, em guerra, em batalhas com pessoas de outras denominações ou da dele. Há pessoas que estão chateadas, porque na hora da luta não entendeu que era uma prova espiritual, e para ele, foi o irmão, a irmã que fez algo, que falou algo, ele não entendeu. Muitas pessoas não estavam entendendo que era Deus corrigindo o povo. E eu vou falar para a igreja, talvez você aí ouvindo, você vai falar, ah pastor, agora você exagerou, pegou pesado. Irmãos, Deus está acompanhando tudo que está acontecendo no mundo, e tudo que está acontecendo no mundo é sob a permissão de Deus, e Ele tem o controle de tudo na hora que Ele quiser. Não pense, irmão, que é a vacina que controla. Hoje já se sabe, e eu posso falar que eu tenho pessoas, amigas minhas, conhecidas minhas, que tomaram as 2 doses, pegou Covid. Pastor, vem pelo que a ciência diz, igreja, com menos intensidade. Só que tem um detalhe, ela tem um prazo, tem ou não tem? Alguns já dizem que é de 6 meses, porque algumas pessoas pensam assim, eu vou tomar a vacina e nunca mais eu vou ter problema. Não, igreja, é só pensar. Agora está voltando a vacina da gripe. Por quê? Muita gente morre por causa da gripe, e tomou a vacina o ano passado. Outros pelo H1N1, outros por dengue, porque, igreja, a dengue está aí ainda, não foi erradicada. E a pessoa às vezes pensa, e olhe bem, a qualquer momento pode voltar a febre amarela. E muita gente, é que talvez você não tenha passado por uma perda próximo, talvez você não faça ideia de quanta gente perdeu alguém por dengue, de quanta gente perdeu família por H1N1, de quanta gente, que é um tipo de gripe, quanta gente perdeu família por gripe, igreja, muita gente. E vai acontecer, não estou fazendo uma profecia. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus não pode ser banalizado, não pode ser esquecido. Olha para mim, alguns estão acreditando que a Oxford, a Fiocruz, ou o Instituto Butantan, não é verdade? Olha, estou esperando, irmão, olha bem para mim agora. A igreja festeja a presença de Deus. Você está conseguindo entender? A igreja festeja a presença de Deus. Vou repetir. A igreja festeja
A presença de Deus. A presença de Deus. E quando a igreja reconhece, igreja que não é o governador, daqui a alguns dias, o governador vai dizer, pode abrir a igreja. E ele conseguiu, manda ele falar para o vírus. Não vai ter como. Pastor, por que você está construindo isso? O que fez o povo de Deus passar pelo aperto que ele passou, foi a banalização da pessoa de Deus. Chegou o momento que Deus permitiu que tudo que eles tinham fosse saqueado, fosse levado. Mas de repente, igreja, um grupo de pessoas começou a falar, peraí, nós servimos um Deus, nós temos um Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que aí o povo clamou. O povo clamou. Como que o povo clamou? Senhor, eu não quero mais ver a minha casa saqueada, eu não quero mais ficar com dívidas emboladas e eu não poder pagar, eu não quero mais ficar com meu nome no SPC, visto que eu trabalho de todo modo para manter meu nome limpo. Meu Deus, eu não quero correr o risco de perder um carro porque eu não estou conseguindo pagar. Senhor, eu estou vendo filhos, por exemplo, alguns falando, tá? Filhos passando necessidade, porque outros falando, eu estou vendo marido passando necessidade por causa da luta. Talvez alguém vai dizer, meu Deus, perdi uma empresa. Outros vão dizer, meu Deus, a minha empresa fechou. Isso é quando o povo de Deus clama a Deus. É quando o povo de Deus clama a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer, irmãos, assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Irmãos, infelizmente no período que Israel foi empobrecendo, tinha gente enriquecendo em cima de Israel. Olha o que eu vou te falar. Hoje tem muita gente enriquecendo em cima do Brasil. Hoje tem muita gente enriquecendo nesse problema. Irmão, há pessoas que nunca ganharam tanto dinheiro. A indústria farmacêutica, irmãos, nunca ganhou tanto dinheiro fora período de guerra. E agora é um período sem guerra. É algo absurdo. Chegam aumentos a mais de 200%. Só para os irmãos terem uma ideia, igreja. Agora, para intubação, eu acho que o termo é intubação, se eu estiver errado, me desculpe, os técnicos. Hoje a medicação para intubação, ela chegou a números astronômicos. O que era 20 e tantos reais, passou a quase 300 reais. Olhe bem, falando de vida. Ei, olha para mim, falando de vida. Essa batalha, irmão, olha bem, você é inteligente. Ela não vai acabar agora. Escuta, ela não vai acabar com uma segunda dose de vacina. É uma batalha espiritual muito maior que veio para ficar. As pessoas vão continuar morrendo, igreja, pelo coronavírus. A ilusão de alguns é pensar o seguinte, mas agora vai acabar o problema. Não, não vai acabar. Pode até diminuir em parte por um tempo. É uma batalha espiritual. E a igreja que é o sal da terra, ela não pode ser ingênua de se deixar levar como o mundo faz. Literalmente falando, igreja, nós estamos chegando nos últimos dias, nos últimos tempos. É um fato. Aqueles que pensam talvez, mas na minha visão, eu não fecharia a igreja, eu simplesmente teria tomado e vou tomar todos os cuidados. E alguns falam, não pastor, porque não entendeu. Banaliza Deus. E as consequências chegam. E as consequências chegam. As consequências chegam, olha para mim. Virão, não é profecia, é revelação. Virão outras pestes, muito mais poderosas do que essas. E a ciência, quando descobrir, igreja, vacinas, começarão a surgir cepas misturadas com outros tipos de vírus, e assim, milhões de pessoas, igreja. Agora olha o que Deus fala, mas se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra. Olha para mim, eu sararei a sua terra. Escuta, olha para mim. Não é uma vacina chinesa, não é uma vacina americana, não é uma vacina brasileira. Deus está falando o seguinte, eu sararei a sua terra. É no momento que o povo clama a Deus. É o momento que o povo clama a Deus. O que vai acontecer aqui? A palavra do Senhor diz, então, o anjo do Senhor veio, agora eu estou no versículo 11, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava escondido, malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Irmãos, Deus, quando o povo começa a clamar, Deus vai escolher um jovem chamado Gideão. Gideão, igreja,
estava escondido, tendo que cuidar do que era seu. E ali Deus escolhe Gideão. Olha o que eu vou falar para você nessa noite. Quem era Gideão? Quem era Gideão? Pensa comigo. Talvez você vai dizer, mas eu já sei até o que ele vai fazer, sabe? Então eu vou falar uma coisa para mim, olha para mim. Você já sabe o que Gideão vai fazer, não sabe? Sabe ou não sabe? Agora eu te pergunto, você sabe o que Deus vai fazer através da sua vida? Vou repetir, você sabe o que Deus vai fazer através da vida de Gideão. Agora eu pergunto, você sabe o que Deus vai fazer através da sua vida? E é isso que eu quero que você tome posse. Gideão estava indignado com o que estava acontecendo. E naquele momento, igreja, ele malhando o trigo, falando com Deus. Mas ali o povo já havia levantado um clamor. Gideão foi despertado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que eu falo para você. Você é homem de oração. Você é mulher de oração. Se o meu povo, que por mim se chama, confesse e humilhar. Confesse e humilhar. Humilhar é reconhecer, Deus pode. Sabe o momento que a igreja anuncia, Deus pode mudar essa história. Porque esse processo vai muito longe se a igreja não interferir. Ao invés de ficar criticando porque a igreja abriu, porque a igreja está com seus membros lá, dobra joelho, começa a clamar a Deus, Senhor, cesse o Senhor essa praga, cesse o Senhor esta peste. A praga que eu digo, igreja, olha para mim, não é só vírus não. Você com certeza conhece um casal que se separou. Você com certeza conhece pessoas que morreram. Você com certeza conhece pessoas que estão desempregadas, porque já está chegando muito perto de nós. À medida que a gente começa a entender isso, não vamos começar a dar glória para o homem, para um governador, para um prefeito, com todo respeito. Tem pessoas que estão esperando, igreja, e ainda alguns falam, eu não vejo a minha hora. Eu não sou contra não, por favor. Eu estou dizendo, igreja, eu sou favorável, toma vacina sim, mas não dê a glória para ela. O que eu quero te dizer nessa noite, que o único que merece glória é aquele que a gente sabe que pode mudar tudo de verdade. Daqui a 5, 6 anos, e até menos, segundo os laboratórios, igreja, 6 meses, mais ou menos 6 meses a 1 ano, porque vão descobrir ainda qual é, tem um nome científico, eu não sei qual é, mas qual é o período de validade dessa vacina. E sabe como é que eles vão descobrir? À medida que pessoas vacinadas morrem, entendeu? Então eles vão descobrindo à medida que a vida de alguém vai. E olha o que Deus me manda te falar. Comece a buscar nesse Deus Todo-Poderoso, porque a nossa vida tem que estar escondida nele. Aí eu volto a te falar, Deus agora, Ele vai chamar uma pessoa chamada Gideão. E através da vida de Gideão, Deus vai derramar uma unção tal sobre o planeta. Foi sobre o planeta, por causa da oração. Algo que parecia aos olhos daquele povo, igreja, que não tinha saída. Os midianitas vão ficar o tempo todo sobre nós. Esses povos que vêm do Oriente vão ficar o tempo todo sobre nós. Sabe o que Deus está mandando te falar? Olha só, enquanto muitos estão vendo esse movimento, irmão, existe toda uma transação financeira sendo feita. Irmão, o Brasil e outros países estão se endividando de um modo absurdo. Quem vai pagar o preço do endividamento da nação sou eu e você. Agora, nesse momento, igreja, existem tantos acordos sendo feitos que a gente não faz ideia. Países vão sugar as nações mais pobres, porque querendo ou não, igreja, olhe bem, estão tendo que sair dinheiro de algum lugar. Só que o salário do político não vai mudar. Os empresários que hoje estão lá no topo também não vão mudar. As pessoas não vão se aposentar, para você ter uma ideia. Os jovens de hoje já não vão alcançar a aposentadoria. E agora vai comprometer mais, que em breve o irmão e a irmã vai perceber que os governantes vão começar a enviar leis que vão sugar cada vez mais a força da nação para pagar, porque não vai sair deles. O imposto de renda, que você vai ver em breve, hoje o imposto não é sobre renda, é sobre salário. Isso não existe, imposto sobre salário. Pode perceber que eles estabelecem um patamar, que na verdade é o nosso salário, não é nossa renda, é nosso salário. Eles cobram imposto em cima. Está dando para entender? E quando a gente olha, igreja, começa a entender, porque olha o que eu vou te falar aqui agora. Gideão entendeu o movimento. Gideão era inteligente, ele falou, ei, eles não estão levando só o meu mantimento, eles estão levando a minha dignidade, eles estão levando o meu respeito, eles estão levando o futuro dos meus filhos, eles estão levando o futuro dos meus netos.
Gideão começou a ir tão longe na sua visão. Olha o que eu falo para você agora, olhe para mim agora. Tem pessoas que se acostumaram com a pobreza, tem pessoas que se acostumaram com as dificuldades e acham que isso é nato, é da vida, tem que ser assim. Não é. Deus tem um plano diferente para mim e para você. Ei, eu posso não conseguir mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Eu posso mudar o futuro dos meus descendentes. Eu tenho profetizado que da minha vida vai surgir um futuro presidente do Brasil, em nome de Jesus, igreja. Eu profetizo, porque se não forem os meus netos, vão ser os meus bisnetos, e quero que você profetize também, e já comece uma mudança. Como que pode alguém querer estar acima de nós, igreja, e sugar, se a gente não pegar a palavra de Deus e colocar de modo prático? Estou terminando. Olha o que vai acontecer agora. Deus levanta uma pessoa que para muitos não era ninguém. Quem? Gideão. Só que Deus começa a agregar valor em Gideão. Repete comigo: Deus agrega valor a quem não tem nenhum. Deus faz a gente ficar importante. Deus, a palavra diz que Ele nos faz assentar no meio de príncipes. Ei, Ele levanta o necessitado do monturo e o faz assentar-se onde? No meio de príncipes. Deus não parou de agregar valor sobre a sua vida. Diga amém, por favor. Deus não parou de agregar valor na minha vida, igreja. Há pessoas que eram, vamos supor assim, agora eu vou te dar um exemplo, vou mudar o que eu ia falar. Com muito respeito, quem frequenta a minha igreja sabe o que eu vou dizer agora. Eu costumo dizer que a minha liderança e que vários membros da minha igreja são as pessoas mais improváveis. Por que eu digo que a minha liderança é mais improvável? Porque a igreja tem de tudo. Tem pessoas que não era nada, que não era ninguém. Tem gente, irmão, que estava sendo jogada. Eu sou o primeiro, na rua, estava na rua, sem nada, você entendeu? Morador na rua, ou de rua, bêbado, drogado, furtando. Olha o que Deus fez. Isso é ser improvável. Eu tenho pessoas aqui, igreja, que estavam no crime. Olha o que Deus fez. Está aqui, é líder. Eu tenho pessoas aqui, irmãos, que eram tímidas, nem falava com ninguém. Está aqui liderando, falando, sendo bênção. Escuta, eu tenho pessoas aqui, irmão, irmã, que se eu contar as histórias, muitos vão identificar. Eu creio que na tua igreja também tem ou não tem? Sabe por quê? Porque Deus agrega valor a quem não tem. Deus colocou valor em mim, hoje eu sou caro. Deus colocou valor em você, hoje você é caro. Só que tem um detalhe, presta atenção. A gente não pode deixar que a nossa vida seja submetida, igreja, pelas situações que estão aí. Não sei se eu falei o certo. O que eu quero dizer é que Gideão se indignou e ele começou a falar com Deus. Aí Deus fala para ele: vai do jeito que você está, vai nessa tua força. Vou repetir: vai nessa tua força, porque ele buscou em Deus. Quero falar isso para você. Começa a buscar em Deus. Começa a buscar em Deus. Olha para mim. Começa a buscar em Deus. Começa a buscar em Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Você não faz ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai começar a levantar você para grandes conquistas. Deus vai nos envolver na verdadeira política. Olhe bem o que eu estou te falando. Não diga assim: ah, mas eu não quero. Mas você vota em alguém, entendeu? Eu também. O que nós estamos vendo hoje é uma batalha política, mas ela é espiritual. Então eu quero que você tome posse. O que está acontecendo hoje é espiritual. Só vai ser mudado quando o povo de Deus clamar. À medida que você começa a clamar, Deus começa a te levantar para liderar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus está levantando um grupo de líderes, pessoas com autoridade na palavra. Ninguém me escutava, ninguém me via, ninguém nem sabia onde eu estava. Sabe o que Deus fez? Pôs o microfone na minha mão e falou: fala! Isso que eu quero dizer para você. E quando você falar, pessoas são curadas. Irmãos, até hoje eu me surpreendo quando eu oro e alguém é curado. Eu sei que é Deus, isso faz a gente virar pó. A gente desce no pó, que a gente sabe que a gente não sabe fazer. Sabe quando você ora por alguém, abre uma porta de emprego e a pessoa quer dar glória até pra gente, não é? Pastor, eu falo: meu Deus do céu, não é que Deus me ouviu? Irmão, Deus tem ouvido a minha oração. Talvez você vai falar: pastor, você se surpreende com isso? Me surpreendo, porque Ele é Deus. Irmão, a gente falar Deus ouve a oração é uma coisa, você vê Deus ouvir a oração é outra. E Deus falou para mim: fala para o meu povo. Agora que é para se levantarem os líderes.
Nós é que somos o cabeça. Deus fala, quando nós somos cauda, é porque nós estamos andando em a coisa errada. Irmão, você é cabeça. Irmão, você é cabeça. Diga glória a Deus. Irmão, quando Deus coloca uma igreja de líderes, pessoas com autoridade, meu Deus, pessoas que não têm medo do inimigo, meu Deus, pessoas que se levantam para a batalha, meu Deus, olha o que Deus fez. Gideão foi lá e chamou 32 mil homens. Deus falou, é muita gente. Ah, meu Deus, é muita gente. Eu quero gente guerreira, gente forte não precisa ser muita. Tira essa tese. Tem gente que chega numa igreja e se ele vê muita gente e fala, aqui é bênção. Nem sempre. Deus falou para mim, pastor, eu falei para Deus primeiro, falei, Deus, eu quero ter uma igreja tão grande. Eu quero ter uma igreja muito grande, é o meu sonho. Falando para Deus. Irmão, Deus falou comigo, não é que Ele falou para eu não ter igreja grande, mas Ele falou assim, ó, melhor você ter uma igreja pequena e todos entrem na minha glória, do que você ter uma igreja enorme e ficarem do lado de fora. Sabe o que Ele me explicou? Para eu ensinar, para que toda igreja esteja cheia do salvo. Tem muita gente acomodada. Irmão, você não precisa esperar a igreja abrir para você fazer a obra. Vou repetir. Você não precisa esperar a igreja abrir para você fazer a obra. Tem gente que está esperando a igreja abrir. Olha para mim. Irmão, tem gente que está esperando a igreja abrir. Pregadores, pastores, músicos. Eu estou falando com os que estão debaixo da minha unção. Você está esperando a igreja abrir? Então não entendeu nada. Aí onde você está, você é a igreja. Você tem autoridade. Deus agregou valor em você. Eu e você éramos improváveis. Agora mais não. Agora nós somos pessoas que sabemos quem somos. Gideão, chegou um momento, ele tomou a consciência, ele sabia quem ele era. Ei, eu sou Gideão, mano. Sou Gideão. O que ele fez? Ele começou a chegar até as pessoas e falou aí, ó, chega da gente ficar debaixo da submissão desse pessoal aí. Eu vou à frente, você vem comigo. Sabe quem fazia as pessoas seguirem Gideão? O Espírito Santo. Diga amém, por favor. Diga amém, por favor. Irmãos, quem fazia as pessoas seguirem Gideão era o Espírito Santo. Mas Gideão teve que tomar posse. Gideão com 32 mil falou, meu Deus do céu. Os caras, a igreja, tinha mais de 200 mil. Desculpe o termo os caras, mas eles são os caras. Mais de 200 mil. Se colocar um bolo de 200 mil e um de 30 mil, o de 30 mil parece que não tem ninguém. Aí escuta, quando ele se prepara, Deus fala o seguinte, é muita gente, faz um teste aí Deus vai orientar, eles vão fazer os testes a respeito da água, tudo. O Senhor fala assim, os medrosos, voltem, medroso sai, olha para mim, Deus é seletivo nesse aspecto. Medroso, aqueles que querem só se aproveitar, aparência, folha, olha para mim, sai. Fica só quem é. Não é verdade? Fica só quem é. E os que eram 300. Aí Deus, irmão, Deus é demais. Deus fala para ele o seguinte, ó, você vai pegar um cântaro, uma tocha, e vocês vão colocar esse cântaro dentro, a tocha dentro do cântaro. E na hora que eu falar, Gideão falando, vocês vão quebrar e vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Aí eu falo para a igreja, cadê a espada? Sabe por que não precisava de espada? Porque é uma batalha espiritual. Irmãos, Deus está fazendo um rebuliço através da vida de pessoas como você que está orando, como você que não parou. Olha para mim, músico, se você está esperando a igreja abrir para você subir num púlpito, com muito respeito, você não entendeu que o púlpito é onde você pisa. Pregador, se você está esperando a igreja abrir para você pregar, também você não entendeu. Por quê? O púlpito é onde você pisa. Agora que você vai saber de fato quem é você, quantas almas está ganhando, com quantas pessoas está orando, como que tem sido o seu tempo de oração. Aí escuta que eu vou terminar. Gideão agora, igreja, ele se coloca diante de um exército de milhares de pessoas, e ele crê no sobrenatural. No momento que ele dá o grito, Deus faz com que haja um espírito de confusão, e aquele exército começa um matar o outro.
Olha o que eu vou te dizer em nome do Senhor. Esse é o momento que a igreja, ela tem que entrar no sal. Deus fala que o sal é um pacto, é acordo. Entra num acordo com Deus. Escuta. Eu me posiciono e o Senhor faz o milagre. Eu me entrego e o Senhor faz o impossível. Irmão, não tenha medo de servir a Deus. Você que antes tinha desculpa o que eu vou falar. Talvez você tinha um ministério que nem agradava a você, estava no comodismo já. Sabe quando você quer ter um ministério diferente? E ministério não é que você necessariamente vai sair da sua igreja. Ministério que eu me refiro é um dom pessoal seu. O que Deus vai fazer depois eu não sei. Mas o que eu quero te falar, igreja, escuta, que Deus agrega em nós valor. A tal ponto que você passando, tocando em alguém, a pessoa é curada. As pessoas começam a falar para você, irmão, olha, as pessoas começam a falar para você, eu estou com um problema, eu estou desempregado, eu estou me separando. Irmão, e você ora. Aí Deus fala, diga que eu vou restaurar. Sabe o que Deus mandou te falar? É isso, Deus falou para mim, diga que eu vou restaurar, que eu vou fazer, que eu vou curar. Diga, e eu estou te falando, e quero te convidar também. Eu quero que você comece, igreja, profetiza na vida dos seus vizinhos. Irmão, quebra a vergonha, por isso que é avivamento. E eu vou orar com você ainda, eu estou dentro do meu tempo, tá? Eu vou convidar a Aline, nós vamos louvar mais um hino, e vou pedir que você agora, irmão, já comece a entrar no óleo. Pastor, como assim? Já começa a entrar no óleo, já começa a sentir a presença do sal, começa a sentir sabor, gosto que Deus vai colocando em você. Deixa a alegria do Espírito Santo te encher. Não aceita depressão, não aceita angústia. Irmão, começa a falar agora, pela fé, em nome de Jesus. Hoje é o último dia de depressão, porque terminando esse culto aqui, a depressão termina também. Profetiza, hoje é o último dia de enfermidade. Tem um familiar que está numa UTI, pela fé. Não fica você às vezes o tempo todo pedindo oração para todo mundo, irmão. Pastor está errado, não. Mas quando você tem consciência de quem é você, você vai saber o que diz a palavra. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Sabe que muitas vezes quem pede muita oração é porque não tem confiança na própria oração. Não se ofenda, pode pedir oração, claro que pode. Mas quando você tiver confiança na sua oração, irmão, você vai saber que é Deus que está te ouvindo. Ele diz, o Senhor, escuta, se o meu povo que por mim se chama, confessa, se humilhar e orar, é para cada um. Vou repetir, porque senão, não pense que é errado pedir oração. Pode, mas quando você tem confiança do que Deus está fazendo na tua vida, às vezes eu fico gente colocando assim, vamos orar para não sei quem, mas ele está pedindo que todo mundo ore com ele. Irmão, se um orar, o céu se abre. Diga amém. Eu sei que talvez alguém vai me questionar no Facebook, vai colocar lá que o pastor disse. Eu estou dizendo e repito, se você que fica pedindo para todo mundo orar, quando você tiver consciência do que Deus fez na tua vida e quem é você, você vai fazer o seguinte, você vai entrar nos atos do Senhor, e você, ao invés de pedir para todo mundo orar por um é que vai orar por todos. Deus pode restaurar o que perdido está. Eu creio nisso, meu Deus. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Ele pode. Ele pode. Deus pode restaurar o que perdido está. Tome posse. Glória a Deus. É só você crer em suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Não desista de Deus.
forte. Aleluia. Eu vou pedir que você se Aleluia. coloque de pé, aí na tua casa, que você levante as suas mãos e escuta o que Deus me manda te falar. Em tudo que você for fazer, você tem que ser intenso. Você tem que ser intenso. Irmão, tira essa tese de que a tua oração é fraca. É impossível uma oração em nome de Jesus ser fraca. O que muitas vezes está fraco é a confiança. Gideão, ele teve que confiar. Falou, eu não sei como Deus vai fazer. Se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Você vai orar pelas pessoas que estão ao teu redor. Para de economizar tempo para falar com Deus. Com Deus é pouco, mas no Face é muito. Como pode isso? No WhatsApp é muito, mas com Deus é pouco. Está errado. Fica um tempão no celular, mas para falar com Deus é uma pressa. Comece a marcar agora o tempo que você tem. São 24 horas que a gente tem por dia. E olha o tempo que a gente dedica a Deus. Normalmente é um menor tempo. Mas mesmo sendo o menor tempo, igreja, se for intenso, eu quero te convidar a separar. O diabo vai falar para você o seguinte: oração não tem que ser longa. Se não tivesse que ser longa, o Senhor não teria orado a noite inteira. Se não tivesse que ser longas, que igreja, o Senhor não teria. Às vezes que ele orou, que ele foi, que ele voltou, que você sabe a passagem, ele não teria ficado 1 hora mais ou menos em cada momento. Irmão, aprenda a se reunir com Deus todo dia e traçar plano com Deus. Irmão, comece a entrar na presença de Deus do seu jeito. Separe um dia no mês que seja para jejuar. O demônio vai colocar um monte de dúvida. Alguns ficam, mas eu jejuo assim, jejuo assim. Para mim, jejum tem que ser total, exceto se ele for muito longo. Irmão, eu não prego jejum de bala de hortelã, jejum de pipoca, jejum de pizza. Eu não prego isso. Respeito todos. Para mim, você fica sem se alimentar. Quem está começando, fique um tempo menor, de 4, 6 horas, até depois você ir acostumando o seu corpo. Irmão, não entra num jejum de 12, 14 horas se você não tem hábito. Vai fazer jejum muito longo? Pode tomar água, mas tem que ser muito longo. Então o que eu vou sugerir para você, não faz um jejum tão longo agora. Mas o que eu quero te pedir pela fé, olhe para mim. O exército espiritual que está oprimindo a tua vida vai cair por terra. Presta atenção, tudo que está amarrando a tua vida vai cair por terra. Irmão, você vai sentir a presença de Deus tão nítida na sua vida. Você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. Isso é avivamento. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, batizada, começa a falar com Deus. Senhor, ekamanai, sheria, laramanai, klobia, laramanai, shubia. Começa a falar com Deus. Irei, glória, laramanai, shebia, glória. Senhor, eu quero ser selado, quero ser selada. Fala. O Espírito Santo te dá o dom com as mãos levantadas. Senhor, nosso Deus e Pai querido, neste culto de avivamento espiritual, meu Deus, eu peço, Pai glorioso, que o Senhor traga um despertamento sobre a nossa nação, Pai. O Brasil, Pai glorioso, no momento, Pai, está passando uma fase onde a igreja está passando um período de crescimento. Eu não acredito que seja um período, Pai glorioso, de diminuição de igreja. Mas também sabemos, meu Deus, que muitos estão tombando espiritualmente, caindo espiritualmente. Muitos, Pai glorioso, agora nos lares já estão sem força. O demônio está tirando o marido, está tirando a esposa, está tirando os filhos. O demônio está lançando ataques contra várias denominações. Membros, infelizmente, saindo. Quando eu falo igreja, de uma igreja crescer na pandemia, às vezes saem pessoas, pastor, me escuta, não se preocupe se você vê uma quantidade de pessoas saindo, viu? Invista naquelas que Deus deixar, porque é com essas que você vai ter suas conquistas. Músicos, escute, talvez na sua igreja fique só você que vai louvar. Acredite que Deus te selecionou e ali você vai fazer o melhor que você pode. Pastor, eu vou falar com você agora. Comece a profetizar avivamento espiritual. Igreja, comece a profetizar avivamento espiritual. Família, me escuta o que eu vou te falar agora. Traga o cordeiro para dentro da sua casa. Comece você, família, a orar com Deus todos os dias, com a família, todos os dias. Falar com Deus, melhor dizendo, todos os dias. Traz a tua família, olha para mim. Você estava desempregado? Olha o que eu falei no passado. Você estava enfermo? Você estava com a tua família desagregada? O que estava acontecendo? Estava endividado? Eu vou orar com você. Irmão, vai vir um sobrenatural. Vai vir um sobrenatural. Vou repetir. Vai vir o sobrenatural. Vai vir o sobrenatural. Senhor,
Meu Deus, a vossa presença aqui é nítida. E eu sei que em casa o irmão ou a irmã está sentindo a presença do Senhor. Eu repreendo o demônio que está falando que o culto está longo. Eu repreendo o espírito maligno que está pedindo, querendo que você não assista até o final. E eu peço, meu Deus, que o Senhor, Pai glorioso, visite cada lar, cada lar, cada lar, cada lar, Pai. Que as trevas, Pai glorioso, meu Deus, que as trevas da depressão, das trevas da angústia, as trevas da tristeza, do medo, do desemprego, caiam por terra em nome de Jesus. Pai maravilhoso, que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor abençoe essa família, que o Senhor seja, Pai glorioso, com os teus em nome de Jesus. Você que estava afastado, volta para a presença de Deus nessa noite. Você que ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar no teu coração, convide que o Senhor entre na tua vida nessa noite. Receba a unção de Deus sobre a tua vida. Que toda a igreja diga amém, que a igreja aplauda ao Senhor, e que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.